Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 10 de fevereiro de 2024. Deus escreve direito por linhas tortas. 10 frases que não estão na Bíblia. Há frases que muitas pessoas dão como garantido que estão escritas na Bíblia, mas não estão. Umas são adaptações, outras são distorções. Não foi o primeiro caso, não vai ser o último, da Diane que anunciou que deixa o mundo da música para se centrar no mundo da religião. O protagonista de sucessos como Gasolina ou Despacito disse num concerto que esta mudança é o momento mais importante da sua vida. Não me envergonho por dizer ao mundo inteiro que Cristo vive em mim e que eu viverei para Ele. Este é o fim de um capítulo e o início de um novo, explicou. Esta frase é mesmo de Daddy Yankee. Mas há frases, citações, que muita gente, provavelmente o próprio cantor, pensa que estão na Bíblia, mas não estão. Talvez embalados por esta notícia, encontramos na Bíblia Sagrada online exemplos dessas confusões. O cair é do homem, o levantar é de Deus até está presente em canções, é utilizada para justificar erros, mas não está no conjunto de livros. Há um salmo que indica: o Senhor puxa todos os que caem e levanta todos os que andam curvados, poderá ser daqui. Deus escreve direito por linhas tortas, talvez a mais famosa desta lista. Numa passagem lê-se: pensa naquilo que Deus fez, quem pode endireitar aquilo que nasceu torto? Que na verdade neste contexto torto significa mesmo inclinado, não é errado, quem com ferro mata, com ferro morre. Virado o Evangelho segundo Mateus, onde se lhe torna pôr a tua espada na bainha, porque todos os que se servem da espada a espada morrerão. Deus ajuda a quem muito madruga. Mais um ditado popular que não está na Bíblia, mas que aparece nos Provérbios: vai ver a formiga, ó preguiçoso, vê como ela faz e aprende a lição. Ela não tem capataz, nem oficial, nem patrão, mas faz as suas provisões de comida no verão, armazena no tempo da ceifa o seu alimento. O dinheiro é a raiz de todos os males, quase que está na Bíblia. Mas no original, em Timóteo, lê-se: a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Em Coríntios lemos: não se deixem enganar. Abre aspas, as más companhias estragam os bons. COSTUMES, fecha aspas. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Mais um provérbio popular baseado nos provérbios da Bíblia: quem faz bem ao pobre empresta ao Senhor, ele lhe retribuirá o benefício. Fazer o bem sem olhar a quem, entre outras possibilidades, destaca-se a passagem em Gálatas: não nos cansemos de praticar o bem, pois, se não desanimarmos, teremos a colheita no tempo devido. É a dar que se recebe mais uma com clara inspiração bíblica. Nos Atos dos Apóstolos, mostrei-vos em tudo, que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados e recordar estas palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. A voz do povo é a voz de Deus. Esta não terá inspiração na Bíblia, ao contrário de todas as anteriores. Aliás, há quem diga que esta frase vai contra o que se deveria dizer, porque se a voz de Deus fosse a voz de muitas pessoas, a origem será a expressão em latim vox populi, vox Dei. Sobre a Bíblia, Allan Kardec esclarece em A Gênese dizendo: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de suas religiões, donde o terem sido religiosos os seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram, sobre a formação e o arranjo do universo, explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis, e todas as Gênesis antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que contém,
postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm, ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu, ao passarem de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou, também, decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe procurar o espírito. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades, que se patenteiam, desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer e, de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultra-cego à letra, e, assim, pelo temor de comprometer a estrutura das crenças, erguidas sobre o sentido literal. Partindo, tais crenças, de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Fecharam-se então os olhos obstinadamente. Mas, fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não manda a prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar, pelo respeito que infunda a vetustez do edifício, que mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo. Segue Allan Kardec, incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente, nem inscientemente, pois, do contrário, não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhe são atribuídas, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas, dos homens, por haverem, prematuramente, estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento han feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. As quais funestas só são as que se deixam distanciar das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade, que não compreendem que assimilar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de fevereiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.